Me ajunando um pouco aqui, bom dia! Sextou, né? Como falam por aí. Graças a Deus, hoje é sexta-feira, mais um dia que o Senhor nos concede. Estou aqui na minha casa, né? Fazendo esse vídeo aqui. Vou trazer uma palavra de Deus. Estou falando assim para quem não sabe o que é que eu vou falar, mas ele chegou aqui. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que fez com que ele entrasse agora, bem na hora que eu estou começando. Então você vai ouvir uma palavra para você, porque tudo que nós falamos de Deus é para nós. A Bíblia diz que tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. E eu quero falar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Fique aí, nos ajude. Eu já sou um pouco, né, aguerrido, como se diz na palavra. Eu já peço para você se inscrever no meu canal. Me ajuda. Se inscreva no meu canal, deixa ali, bata no sininho, toca no para todos, compartilhe, você vai gostar, né? Comente e deixa o teu likezinho lá, o teu joinha. Tudo isso é muito importante. Amém? Glória a Deus. E dito isso, nessa sexta-feira nós queremos entrar num assunto um pouco melindroso, principalmente para mim, para você que é crente, para nós que somos crentes. Nós vamos falar o que está na Bíblia. Mas o Espírito Santo me chamou a atenção a mim, para primeiro nós olhar para dentro de nós, para nós falar dos outros e para os outros. Nós temos que falar primeiro para nós e de nós. Existe uma mania aí, tem um kit completo de pecados, de coisa que deixa o homem e a mulher de fora do céu. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, ali a partir do versículo 9, 10 e 11, 3 versículos eu quero ler, ele dá uma relação, uma lista de coisas que pode me deixar de fora e pode deixar você. Mas o que me chamou a atenção é que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para a igreja que está ali em Corinto. É para os coríntios que ele está escrevendo esta carta, para os irmãos da igreja, para os convertidos da igreja. Mas aqui no 9 ele diz assim, olha, até tem um sobretítulo ali no começo que diz, Paulo censura o litígio entre os irmãos. Havia uma grande controvérsia, para não chamar de confusão, e Deus não é Deus de confusão. Eles podiam tirar a presença de Deus ali da igreja, não fosse a misericórdia do Senhor. Era uma igreja cheia de dom, uma igreja boa, mas estava com esse grande problema. E Paulo soube lá, porque o Espírito Santo fala conosco, além das cartas que ele recebia de alguns que mandava para ele. Aí ele escreve aqui, a primeira carta que ele escreve, ele vem com esses termos. No capítulo 6, a partir do versículo 9, ele diz, ou não sabeis, ele vem dizendo o que deve fazer, o que não deve, que tinha muita coisa errada ali, aí chega aqui, aí ele faz o desfecho, ele diz, ou por acaso vocês não sabem? É isso que ele quis dizer. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ele está chamando aquele povo que estava com injustiça. Eram injustos. A igreja, não era o ímpio lá fora. Essa carta não tinha nada a ver com o ímpio. Ele diz, não vos enganeis. Aí ele vai dar uma lista aqui, gente. Olha só. Não vos enganeis, nem impuros, vírgula, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Está entendendo aqui uma coisa? Aí muitos cristãos, muitos crentes, por falta, muitas vezes, de sabedoria, eu já quero começar de mim,
quando eu não entendia o que o apóstolo exatamente estava falando, para mim eu estava lendo lá em cima, eu era o crentão, eu estava recebendo essa palavra, mas não tinha nada a ver comigo. Essa palavra está falando da pessoa que é idólatra. E principalmente esse que diz aqui, nem afeminados, nem sodomitas, porque é os homossexuais. Ah, meu Deus, que briga que tem por aí. Pastores renomados, pegando a maior briga, condenando as pessoas antes do próprio pecado dessa pessoa condenar ele. Você está defendendo, evangelista, a prática de um homossexual? Jamais. Aqui está dizendo que ele vai para o inferno. O que eu estou dizendo é que ele vai para o inferno, que é homossexual, mas eu e você, se nós for ladrão, nós vamos também. O que adianta? Você não é homossexual, mas rouba. O que adianta? Você não é homossexual, mas olha a lista. Em alguma dessas coisas, esses irmãos estavam cometendo esse erro. Em alguma dessas coisas, você já foi, eu já fui. Aqui fala dos bêbados. Esquisito, eu não pulo fora. Eu posso não ser nenhum daqueles outros, mas eu era bêbado. Eu era bêbado. Fazer o quê se eu era bêbado? Mas eu nunca roubei. Graças a Deus, esse esquisito. Eu nunca fui ladrão, nunca peguei no que era dos outros. Então, aí diz assim, avarentos. O que é avarentos? Avarentos chega quase que a idolatrar o dinheiro, é um idólatra no sentido de ser tão seguro, tão mão fechada que não ajuda ninguém. Tem muitos crentes que já foram assim. E muitos aceitaram Jesus, se converteram, e você vai ver o desfecho, o bom, o interessante, realmente também é o versículo 11, que vai dizer assim, tais fostes alguns de vós. Pode ser que, tem gente que diz que uma vez homossexual, ele é homossexual para frente, para sempre, porque é uma doença. Aí esquece que Jesus curou todo tipo de enfermidade. É uma doença, Jesus cura. Ele ressuscitou um morto de 4 dias, não vai curar um vício, não vai curar um vício de bebida, dos bêbados, ele me curou. Não vai curar o cara que rouba, a mulher que rouba, a prostituta, a prostituição. Mas essa igreja estava cheia de prostituição, até a família entre si se prostituindo. E todos tinham aceitado Jesus. O apóstolo Paulo é muito educado. Ele vai e diz assim, tais fostes alguns de vós. Talvez não todos não tivesse todos esses erros aqui. Mas pelo menos um ele era. Mas olha o que acontece, ele está botando o passado. Mas fostes, alguns de vós, mas vós fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus, Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Deus. Quer dizer, você pode ter sido, todo esse quesito aqui não tem nada a ver. Hoje você não é mais. Mas mesmo que você diga, eu não tenho pecado nenhum, porque você já está mentindo, daí você já não pode falar isso, porque o próprio Salomão entendia de que era o que era bênção e maldição. O próprio Salomão entendia o que era obedecer e desobedecer, porque ele passou por todas essas estradas. E no final ele diz, não há homem que não peque. Se você pecar, porque não há homem que não peque. Entendeu? Não existe. Todos pecaram, a Bíblia diz, e foram destituídos da glória de Deus. Nós não tínhamos glória de Deus. Se você não aceitou Jesus ainda, infelizmente para você, tanto faz você ser gay como qualquer outra coisa.
Porque se você não for gay, não for ladrão, não roubar ninguém, não matar ninguém, não for prostituto, mas se você não aceitou Jesus, você não pode bater no peito e dizer que está salvo, porque você não faz nada disso. A Bíblia está dizendo que se você aceitou Jesus, você não pode ser essas coisas. Mas se você não aceitou Jesus, você não está salvo do mesmo jeito. Entendeu? A grande vantagem sua e minha, que aceitamos Jesus, é que só precisa nós olhar para o nosso umbigo para deixar de ficar apontando o erro dos outros. Jesus mostra para nós, o Espírito Santo mostra, não é para você dar de dedo na cara dele. Você vai criar... Por isso que os crentes, muitas vezes, a maioria das vezes até, são perseguidos e odiados. Não só por isso, mais por causa do nome de Jesus mesmo, mas é porque o diabo quer mesmo acabar com a obra. Mas tem crente que aproveita isso e o próprio diabo usa ele para ajudar a disseminar essas coisas erradas. Nós estamos aqui, Jesus, nós somos amigos de Jesus, andamos como Jesus andou, fazemos do jeito que Jesus fez, pelo menos é isso que ele quer de nós. Ele nos ensinou a amar, a ter misericórdia. Ele vai lá e aprenda o que quer dizer misericórdia, quero, e não sacrifício. Agora você vê Jesus dizendo, eu não vim julgar ninguém. Eu estou aqui não para julgar. Um dia ele vai julgar, mas não como filho do homem, ele vai julgar como juiz. Hoje ele é advogado. Ele ainda está aqui na pessoa do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Entendeu a mensagem? Entendeu? Você que não aceitou Jesus, entendeu? Que tudo isso, não adianta as pessoas jogar na tua cara que você vai para o inferno porque você é ladrão. Precisa você deixar de roubar. Mas você não vai fazer isso se antes você não aceitar Jesus. O que primeiro precisa é você se arrepender desse pecado, que é pecado. Se arrepender de todo pecado, porque todo pecado leva para o inferno. Amém? Glória a Deus.